Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando do Sermão do Monte. Nós estamos aprendendo acerca do Sermão do Monte. Este é o nosso quarto vídeo da semana. Nós estamos fazendo uma coletânea da semana, de segunda a sábado. Então, são 6 vídeos por semana. Então, este é o quarto. Se você está assistindo este, você tem para trás mais 3 vídeos para você assistir, o da segunda, da terça e da quarta. E já vamos aproveitar para pedir a você para se inscrever no canal, para comentar, para curtir, para compartilhar, porque nós precisamos que o conteúdo alcance outras pessoas. Falando do Sermão do Monte, a revista tem como título do trimestre Os Valores do Reino de Deus. Nós estamos aprendendo como Jesus apresentou-nos o Reino de Deus. Algumas circunstâncias que nós julgávamos, eu digo nós seres humanos, naquela época os escribas e fariseus, a população da época, mas que nós julgávamos corretas, Jesus Cristo trouxe uma visão totalmente diferente, que no Reino de Deus a coisa não é valorada daquela forma. Então, por esse motivo, vem os valores do Reino de Deus. E, como nós somos igreja e não somos judeus, muitas pessoas fizeram contato comigo, inclusive meu amigo Marco Lins, interrogando, como assim foi para os judeus, não foi para a igreja? E eu fui explicar para ele, porque na época que o texto foi enviado, não existia a igreja. A igreja hoje lê o texto, a igreja hoje aplica o texto, e é justamente o subtítulo que diz a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Mas na época específica em que houve o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, não existia a igreja. Então o texto não era para a igreja, era exclusivamente para os judeus. Aí João no capítulo 1 disse que Jesus veio para os que eram seus, mas como os seus não receberam, ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, todos nós que cremos no seu nome, que o aceitamos como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois Cristo, o Senhor Jesus é o meu único Senhor e Salvador. É o Senhor e Salvador da minha alma. Nós estamos já diante da lição de número 12, que vem tratando sobre alguns detalhes do Sermão do Monte e agora vem tratar sobre a bondade de Deus em nos atender. O texto para domingo próximo, nós já estamos no capítulo 7 de Mateus, já estudamos o capítulo 5 de Mateus na escola dominical, estudamos o capítulo 6, agora estamos no capítulo 7, já partindo para o final do Sermão do Monte. A bondade de Deus em nos atender, e a leitura de hoje, quinta-feira, está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, já não é dentro do Sermão do Monte o texto, mas é um texto abordado dentro do Sermão do Monte, uma temática abordada dentro do Sermão do Monte. Capítulo 22, versículos 37 e 38. Repetindo, o Sermão do Monte é capítulo 5, 6 e 7. Só que os textos abordados no Sermão do Monte foram destrinchados em outras partes da Bíblia, às vezes por Paulo, às vezes por Tiago, às vezes por Pedro, às vezes por João. E, neste caso, o próprio Mateus está escrevendo sobre o mesmo texto, está relatando o que aconteceu sobre o mesmo texto, lá no capítulo 22, nos versículos 37 e 38, cuja epígrafe diz: ame a Deus com todo o teu coração, alma e pensamento. Vamos compreender isso aqui. Nós faremos leitura na versão Almeida Revista e Corrigida, fazendo uso da Bíblia Dake, editada pela editora Atos. Vamos ver o texto nos versículos 37 e 38. Daqui a pouco eu faço a contextualização do texto, tá? Versículo 37 de Mateus, capítulo 22. Tradução Revista Almeida e Corrigida. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Vamos então compreender a situação. Jesus tinha alguns arquirrivais principais, seus rivais principais. Quem eram? Escribas e fariseus, que os mesmos que estavam lá no Sermão do Monte sendo chamado de hipócritas, escribas e fariseus. De sorte que os escribas eram aqueles
que tinham o conhecimento, a grande compreensão da lei. Os fariseus eram aqueles que eram grandes religiosos, né? Nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós encontramos que na igreja que estava em Antioquia, lá tinha profetas e mestres, grandes pessoas espirituais e pessoas de conhecimento. E na igreja de Antioquia, haver essas duas coisas era equilíbrio, não era problema. Mas nos dias de Jesus, ser escriba e ser fariseu era justamente totalmente contrário ao que ensinava o Antigo Testamento, à vida prática deles e aos ensinamentos que Jesus trouxe acerca do reino dos céus. Eles foram chamados de hipócritas. Só que não existiam só esses grupos. Os grupos político-religiosos partidários eram escribas, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, publicanos, né? Vários outros, inclusive a editora Abril diz que Jesus era um essênio. Jesus não era essênio, mas eles dizem que Jesus era um essênio e tentam levar Jesus para a ideia da cidade de Petra. Até a cidade de Petra, segundo alguns, ela era povoada por essênios. Inclusive a cidade de Petra já saiu em uma das novelas da Globo. Não que eu goste de novela da Globo, mas a gente sabe que a cidade de Petra já saiu na novela da Globo. E dizem que as bibliotecas encontradas a biblioteca, os livros encontrados em Qumran, lá no Egito, no deserto, seriam dos essênios também. Pois bem, aqui nós temos que Jesus estava discutindo não com os essênios, mas Jesus estava discutindo com os saduceus, que é outro grupo religioso também. Os escribas e fariseus estavam o tempo todo em pé de guerra com Jesus e Jesus os rebatendo. Inclusive, o final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus vai dizer que o povo se admirou da doutrina de Jesus, porque a doutrina de Jesus era diferente da doutrina dos escribas e fariseus, justamente porque Jesus falava com segurança, Jesus tinha testemunho na sua vida e os escribas e fariseus não tinham. Num dado momento, houve então uma discussão entre Jesus e os saduceus. Não debate, etc. Mas Jesus e os saduceus falavam acerca da ressurreição, porque os saduceus não creem que haja ressurreição. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 23 a 33. É quando Jesus conversa com os saduceus acerca da ressurreição. Pois bem, como os saduceus não conseguiram vencer Jesus no argumento acerca da ressurreição, então os fariseus, está no versículo 34, voltaram novamente para o ringue, voltaram novamente para a disputa. O versículo 34 diz: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer, fechar a boca, os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Ou seja, os saduceus estão discutindo com Jesus. Jesus está mostrando para eles que eles estão errados. Os fariseus então se reuniram, se reagruparam, organizaram seus pensamentos e disseram: agora nós vamos contra ele mais uma vez. E vamos fazer uma pergunta que ele não vai conseguir responder. Qual é a pergunta então? Está no versículo de número 36. Os fariseus fizeram uma coisa boa, que é reconhecer Jesus como mestre, mas foi uma zombaria, bem da verdade, né? Aí chegaram diante de Jesus e disseram: mestre, olha quanto às vezes as pessoas vêm com palavras lisonjeiras, e a Bíblia já diz em Provérbios que o presente segue o entendimento. Às vezes a palavra lisonjeira é um negócio assim que deixa o cara todo cheio, mas na realidade ele está querendo algo mais. Aí chegaram e: mestre, versículo 36, qual é o grande mandamento da lei? A lei tem 613 mandamentos. Todos eles são iguais. E agora, como dizer qual é o grande mandamento da lei? Jesus, então, usou a própria lei para responder a eles. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Só que não ficou só por aí. Jesus também complementa, não faz parte da nossa leitura hoje,
Mas Jesus também complementa. Ele ainda diz, este é o primeiro e grande mandamento. Mas aí antes de fechar a boca, ele continua. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentre estes mandamentos, destes 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Por quê? Porque lá na lei está justamente dito isso. Num canto tem que amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, e de outro canto diz que amarás o teu próximo. Por quê? Aqui é só trazendo você para dentro do contexto. Porque você precisa ter uma relação com Deus e você precisa ter uma relação com o próximo. Não existe uma relação fiel com Deus sem uma relação com o próximo. E não existe uma relação com o próximo sem uma relação com Deus. Em outra parte da Bíblia está escrito, como pode alguém dizer, amo a Deus a quem não vejo e aborreço o próximo a quem eu vejo? Então seria uma incongruência, seria uma falta, uma falha. Neste sentido, nós temos que Jesus trouxe algo forte, que está dentro do contexto da semana. A bondade de Deus em nos atender. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a questão, por que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? Gente, Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor de todas as circunstâncias. Tudo que está em volta de mim é matéria. E a matéria foi criada por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O homem transforma tudo, mas tudo isso que o homem transforma depende de Deus. Isto aqui, ó, este tecido, não depende de mim. Este relógio não depende de mim. Esta aliança não depende de mim. Isso que está aqui atrás, esses móveis, não dependem de mim. Tudo é matéria que é transformada, porque Deus criou a matéria. Deve-se amar a Deus porque Deus é bom. Deus, como eu já disse nos dias anteriores, criou o ar. Eu peguei Covid-19 e quando eu saí de lá, eu quase fui entubado e saí com aquela certeza de que a vida resume-se em respirar. Aí a Bíblia diz que Deus pôs no homem o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Tudo resume-se na bondade de Deus. É Deus quem nos dá tudo. Se você acha que é pouco, vamos para os exemplos bíblicos. Nós temos lá no Antigo Testamento Deus agindo com mão forte, com braço estendido e tirando Israel do Egito. Nós temos Deus fazendo coisas que ninguém nunca fez. As 10 pragas, por exemplo, são a prova de que Deus é superior a qualquer outro Deus. Quando eles terminam a saída do Egito, eles vão para o deserto e Deus, 40 anos, age com eles no deserto, os defendendo. Quando termina o deserto, que entra em Canaã, Deus faz uma coisa extraordinária. O quê? Para o sol. Para todo o sistema solar. Mas não fica só por aí. Deus vem na história ressuscitando mortos, Deus vem na história dando vitória diante de reis famosos, conforme está no Salmo 136. E se eu trouxer para os dias atuais e trouxer para a minha vida, Deus tem feito milagres na minha vida. Ainda semana passada eu precisei de uma certa questão e sozinho conversei com Deus. No mesmo dia, algo aconteceu que eu cruzei os braços assim e disse, rapaz, Deus é bom. Aí chamei os colegas de trabalho, chamei minha esposa e disse, olha o que aconteceu. Aí expliquei isso, e eu tinha pedido a Deus assim. Do mesmo jeito aconteceu. Devemos, então, sobre todas as coisas, amar a Deus. Este é o primeiro e grande mandamento. Se você quer ser bem-aventurado, você deve, aprendendo com o Sermão do Monte, saber que deve-se amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre a tua própria vida, se for preciso. Sobre qualquer coisa, você deve amar a Deus. Legal, né? Se você lembrar de amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nunca vai te esquecer. Eu fico com dó daqueles hipócritas, escribas fariseus, ou saduceus, ou essênios, ou zelotes, ou herodianos, ou publicanos, todos eles, porque não entenderam qual era a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo e Jesus Cristo como Senhor e Salvador da alma. Legal, né? Quero deixar aqui um abraço para o irmão Alessandro. Alessandro, estou com saudade de você, Alessandro. Alessandro mandou uma mensagem onde disse que está em Minas Gerais. Tenho orado por você. Você, mora no meu coração. Deus abençoe a todos. Até amanhã, quando nós estaremos em nome de Jesus, com a sua graça, falando sobre ame o próximo na mesma dimensão de si mesmo. Nós lemos hoje os versículos 37 e 38. Amanhã adentraremos no 39.
A bondade de Deus em nos atender deve ser algo que nós temos que sempre ter em mente. Compartilhe, comenta, curta, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até amanhã.